Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal NoPointer. Hoje a gente vai estar instalando uma IDE que vai nos ajudar a desenvolver os nossos aplicativos. Até agora a gente tem falado de C#, .NET Framework, mas a gente não viu nada. Então tá na hora de botar a mão na massa. A nossa agenda de hoje é: a gente vai instalar o VS Code, que é uma IDE de desenvolvimento, uma mais leve. A gente vai entender as principais janelas, instalar algumas extensões para que o C# funcione nessa IDE, e criar um projeto e imprimir Olá Mundo, o que é o nosso primeiro projeto. A gente também vai instalar o Visual Studio Community, que é a versão muito mais robusta da ferramenta de desenvolvimento da Microsoft, é muito mais pesada, mas a gente também vai entender um pouco das janelas que essa ferramenta nos oferece e a gente vai criar um projeto lá dentro para que a gente possa comparar as diferenças dessas duas ferramentas, tá bom? Vamos lá? Bom, instalar o Visual Studio Code é muito simples, basta a gente visitar um endereço específico, code.visualstudio.com, esse endereço que eu estou aqui na barra do meu browser, e essa página vai estar aparecendo aí para vocês, provavelmente em português. Aqui nesse botão azul vai estar escrito baixar para Windows, versão estável. Você clica nesse botão azul para fazer o download do Visual Studio Code. Quando esse arquivo for baixado, você vai ver um ícone aqui na barra inferior. Ou você clica duas vezes nele, ou você pode encontrar também esse arquivo, provavelmente na pasta de downloads do Windows. Está aqui. Você pode clicar duas vezes nele para começar o processo de instalação. E é muito simples o processo de instalação. Basta você selecionar o idioma que você quer para a tua instalação. No meu caso, eu prefiro o inglês, mas selecione a língua que você se sente mais à vontade, que seja mais conveniente para você. Clique em OK. Depois você vai aceitar o contrato de uso da ferramenta, padrão da Microsoft. Clique em Próximo ou Next. Escolha o lugar que você quer instalar o aplicativo. Eu gosto de instalar no meu Drive D. Vou clicar em OK. Depois disso, é só clicar em OK novamente. Próximo. Ele vai criar um aplicativo chamado Visual Studio Code no teu Windows. Clique em Próximo. E aqui é importante você prestar atenção. Bom, a primeira opção que você vai marcar é criar um ícone no desktop desse aplicativo para você não perder onde ele foi instalado e marcar a primeira opção, a segunda opção e a última. O que essas primeiras opções fazem? Elas simplesmente permitem que você abra arquivos clicando com o botão direito do mouse no teu Windows diretamente do Visual Studio Code, tá? E esse path aqui é um comando necessário para que você utilize a ferramenta de forma adequada. Deixe isso marcado. Clique em Próximo e Instalar. Bom, a instalação é super rápida, o arquivo é muito leve. Agora a gente vai marcar essa opção para abrir o Visual Studio Code e clicar Finalizar. Bom, agora que a gente está com o Visual Studio Code aberto, vamos falar um pouco sobre as janelas principais dessa ferramenta. Bom, assim que você abre o Visual Studio Code, você se depara com essa tela de boas-vindas, onde você vai encontrar o menu Iniciar aqui, com opções de criar um novo arquivo, abrir uma pasta de trabalho. Aqui na parte inferior, na parte de recente, você vai encontrar os arquivos que foram recentemente abertos pela ferramenta. E na parte de ajuda, o Help, você vai encontrar documentações importantes de como utilizar a ferramenta. Muito legal essa interface inicial de boas-vindas. E aqui do lado direito, você pode customizar o teu Visual Studio Code. Você pode customizar a cor do background. Eu gosto desse dark aqui. Você pode customizar a cor da fonte, o formato da fonte e diversas outras customizações. Uma outra coisa muito legal que o Visual Studio Code te dá a possibilidade é de você customizar inclusive a linguagem. Você consegue adaptar essa ferramenta para desenvolver em qualquer linguagem de programação. E o que a gente vai fazer hoje, obviamente, é adaptar a ferramenta e instalar em extensões na próxima sessão para que a gente consiga programar aplicativos em C#. Bom, aqui no menu principal, você tem o File. Dentro do File você consegue o arquivo, você consegue criar um novo arquivo, abrir uma nova janela, abrir uma pasta, salvar. Nada muito diferente das aplicações padrões do Windows, né? E na parte de Run, é onde, ou executar no teu em português, provavelmente a gente vai... É a parte onde a gente vai executar o nosso aplicativo quando a gente desenvolvê-lo, tá? Uma das 4 janelas principais ou extensões que são instaladas por default ou por padrão para você vão ser essas 4 extensões aqui. A primeira é que te dá a visão do teu projeto, a parte de Explorer, né? Nesse Explorer você consegue criar arquivos, você consegue criar pastas.
A segunda extensão é de Search. Aqui nessa opção você consegue procurar arquivos, você consegue procurar pastas dentro do teu projeto. Essa aqui é Source Control, que seria controle de arquivo, controle de projeto, né? A gente não vai falar desse repositório especificamente, é uma questão um pouco mais avançada, mas a gente vai discutir mais à frente. Essa extensão é para que um dia você for desenvolver teu aplicativo, você queira guardar na nuvem, em lugar mais seguro, e possa acessar esse arquivo posteriormente de uma outra máquina ou compartilhar com outros desenvolvedores. Uma outra extensão que é instalada por default é essa extensão de debugar. Essa extensão te permite que você consiga identificar erros no teu aplicativo e analisá-los, tá bom? Então essas são as principais janelas do Visual Studio Code, que seria interessante você pesquisar um pouco sobre a documentação e entender em detalhe como essas janelas funcionam. Bom, vamos falar um pouco de extensões. Olha só que legal, a Microsoft tem um mercado de extensões. E você pode encontrar esse mercado de extensões pelo endereço marketplacevisualstudio.com. E olha só que legal, essas extensões te oferecem uma capacidade de você estender as funcionalidades do teu Visual Studio Code. A gente está interessado aqui nas extensões voltadas ao C#, mas se você tivesse interessado em outra linguagem de programação, como Java ou Python, você também poderia baixar as extensões relacionadas a essa linguagem de programação. Então, as extensões servem para você ser produtivo, te ajudar na customização da tua ferramenta. A gente vai em busca, obviamente, de extensões do C#, tá? A gente vai digitar aqui na busca C#. E aqui eu tenho algumas das principais extensões que eu utilizo. A gente vai estar baixando 3 extensões. A primeira extensão que a gente vai estar baixando é essa extensão chamada C# Fix Format, para ajudar a gente na formatação quando a gente estiver digitando, vai autocompletar as coisas para a gente, né? A sintaxe. Uma outra é uma extensão de documentação, quando a gente precisar documentar o nosso código. E a mais importante de todas é a extensão que nos dá a capacidade de criar aplicativos C# e compilá-los e executá-los, que é a C# da Powered by OmniSharp, feita pela Microsoft. Perfeito? A gente pode também acessar essas extensões diretamente do nosso Visual Studio Code. Vamos para lá? Como você pode ver, a gente tem aqui no menu lateral esquerdo uma opção chamada extensões, ou extensions. E aqui a gente pode fazer as mesmas pesquisas que a gente fez lá. Então, se eu digitar aqui C#, vão me aparecer as extensões que eu preciso. Então, a extensão que a gente precisa é Visual Studio Code. Você clica nessa e clica em instalar. Eu já tenho ela instalada, então eu não preciso instalá-la de novo. A segunda extensão que a gente vai precisar é C# Fix Format, né? Fixar a formatação. Eu já tenho instalado também, não vou precisar instalar de novo. E a última extensão é C# XML para documentação. Clique em instalar e vai estar tudo funcionando para você. Após esse step, a gente vai estar com o C# preparado para a gente estar construindo aplicativos. Perfeito? Vamos para o próximo passo? Criar o nosso aplicativo? Beleza, agora que a gente tem as extensões instaladas, a gente já consegue criar aplicativos C#. Vamos criar um aplicativo. Vamos primeiro, antes de tudo, criar lá na nossa área de trabalho uma pasta, tá? Eu estou acessando a minha área de trabalho aqui, vou clicar com o botão direito, novo, e vou criar uma pasta. Essa pasta vou chamar de projeto, tá bom? Essa pasta está criada na área de trabalho. Vou voltar para o meu Visual Studio Code, e dentro do Visual Studio Code eu vou acessar essa primeira opção do lado esquerdo aqui, que se chama Explorer, ou Explorar. Dentro dessa opção já me aparece outra opção chamada Open Folder, né, ou Abrir Pasta. Você vai clicar nela e vai procurar aquela pasta que você criou lá na área de trabalho, chamada Projeto. Vou selecionar minha pasta e selecionar OK. Pronto, agora eu tenho uma pasta onde eu posso criar os meus projetos C#. Tudo bem? Para criar o teu projeto C#, você precisa chamar um terminal aqui. Para chamar o terminal, você vai clicar em Terminal e Novo Terminal, tá? Esse novo terminal vai aparecer diretamente na tua pasta, tá? Desktop Projeto. E se não aparecer, você pode fazer usos de comando como cd e o nome da sua pasta. Tudo bem? Eu vou colocar na descrição do vídeo alguns comandos que são importantes para você saber para operar com o terminal. Já que agora a gente está dentro do nosso projeto, dentro da pasta do nosso projeto, a gente consegue usar um outro comando
para que a gente crie esse projeto do tipo console para a gente começar a aprender a linguagem C#, tá? Esse comando é .NET new, e se você apertar Enter nesse .NET.new, o .NET vai te listar algumas opções de projeto aqui. Então eu tenho projetos que eu posso criar aqui, projetos de console, projetos WPF, projetos Razor Page, projetos web, MVC, web app, enfim, uma diversidade de projetos que você vai se familiarizar com o tempo, com experiência, tá? A gente vai chegar lá. Para a gente focar na linguagem em si, entender a sintaxe da linguagem, a gente vai criar um projeto do tipo console, tá bom? Então a gente vai repetir esse comando, a gente vai digitar .NET new console, é o que a gente vai fazer. Espaço, traço, language, espaço C#. Tudo bem? Esse é o comando que você tem que digitar. Quando você digitar esse comando, aperta Enter, ele vai criar o projeto para você. Como você pode ver, do lado esquerdo, a gente já tem uma pasta, obj de objeto, um arquivo programa e um arquivo de projeto. Tudo bem? Vamos clicar nesse arquivo de programa aqui. Bom, cliquei no meu arquivo de programa. Aí eu tenho uma sintaxe meio estranha aqui, que eu não estou entendendo o que isso significa. A gente vai ver isso. Quando a gente clica nesse arquivo, vai aparecer para você no canto direito inferior uma requisição de acesso para criar alguns arquivos. Simplesmente clique em Sim. Habilite a criação desses arquivos. Quando você clicar em Sim, ele vai criar uma nova pasta, uma pasta do tipo VS Code aqui no teu projeto. E se você maximizar essa pasta, você vai ter 2 arquivos importantes. Esses 2 arquivos vão te permitir que você consiga executar e debugar a tua aplicação, tá? Sem isso, você não vai conseguir executar e debugar. Perfeito? Legal. Agora a gente tem um arquivo aqui meio estranho, com um monte de letras aqui que a gente não sabe muito bem, mas a gente vai aprender, tudo bem? Aqui dentro eu tenho um método principal chamado main, tá? E dentro desse método eu tenho uma linha de comando para imprimir na minha tela. E o que eu estou imprimindo dentro dessa tela é Hello World. Vamos mudar isso para Olá Mundo. Vamos mudar esse texto e vamos escrever Olá Mundo. Perfeito? Pode prestar atenção que esse Olá Mundo está entre cotas, né? Ou apóstrofes, ou double quotes, né? Então, depois que você faz isso, você salva apertando Ctrl S, tá? Depois que você salvou, você vai clicar em executar e executar sem debugar. Quando você fizer isso, em executar sem debugar, ele vai começar a ler tua aplicação, vai compilar a tua aplicação e vai imprimir na tela aqui embaixo, Olá Mundo. Aí a gente garante e tem certeza de que as extensões foram instaladas corretamente e a gente tem o Visual Studio Code pronto para desenvolver aplicativos. Bom, agora que a gente já tem o Visual Studio Code instalado, né, que é a versão mais light, muito flexível, vamos falar um pouco sobre a Visual Studio Community, né? Se você tem um computador potente, sugiro você instalar essa versão, porque essa versão é super completa, mais robusta, cheia de recursos, tá? Ela é fantástica. Para baixar essa versão, você simplesmente vai acessar o endereço que eu estou demonstrando aqui na tela, visualstudio.microsoft.com, e aí vai aparecer esse link aqui, no meu caso aqui, baixar o Visual Studio. Quando você clicar nesse link, ele vai baixar um arquivo, como o outro Visual Studio Code, e aí você clica 2 vezes e executa, e segue os próximos passos. Eu não vou fazer isso porque o Visual Studio Community ele é um pouco grande, eu já tenho ele instalado na minha máquina. Mas você consegue tranquilamente seguir os passos e responder as perguntas que ele vai estar te perguntando durante o processo. Não se preocupa que eu também vou colocar um documento anexo a esse vídeo que vai te ajudar a consultar. Vai ser o teu guia caso você tenha dúvida na hora da instalação, tá? Mas o mais importante que eu quero que você observe é quando você instalar, ele vai aparecer uma tela que nem essa aqui que eu estou demonstrando agora. É a tela onde vai selecionar os pacotes de trabalho, como se fossem as extensões que a gente acabou de instalar dentro do VS Code, tá? Esses pacotes são importantes para definir que tipo de aplicativos a gente consegue desenvolver no nosso Visual Studio Community, nesse caso, né? A gente vai selecionar o ASP.NET Desenvolvimento Web, tá? Vai deixar essa opção checada, né? A gente vai instalar, vai deixar essa opção marcada aqui, desenvolvimento para desktop com .NET. Uma outra opção que a gente vai deixar marcada é desenvolvimento de jogos com Unity,
tá? Essa aqui, obviamente, vai ser o futuro, é por isso que a gente está aprendendo C# para depois desenvolver jogos, tá? Quando você deixar marcada essa opção, lembre-se de, aqui na parte do lado direito, opcional, de remover editor de 64 bits, tá? A gente não vai precisar instalar o editor do Unity aqui, a gente vai fazer essa instalação separada bem mais à frente, quando a gente tiver domínio do C# primeiro, tá? O outro pacote que eu quero que você instale é também o desenvolvimento multiplataforma com .NET Core. Assim a gente está cobrindo todo o espectro do que a linguagem C# pode desenvolver, beleza? Assim que você seleciona isso, você pode clicar em instalar e tudo vai ser instalado para você. Perfeito? Quando você fizer isso, a gente vai tranquilamente ter acesso a uma ferramenta chamada Visual Studio Code. Visual Studio 2019 Community, tá? Eu vou abrir o meu Visual Studio aqui. Ele é essa ferramenta mais robusta. E essa tela inicial, ela te permite você clonar um repositório muito parecido com o VS Code, abrir um novo projeto ou solução, abrir um arquivo local ou criar um novo projeto. No nosso caso, a gente vai criar o nosso primeiro projeto aqui usando o Visual Studio Community, tá? A gente vai clicar em Create a New Project, ou no teu caso, em português, deve estar criar um novo projeto. Vai selecionar nessa primeira opção aqui, C#, é a primeira opção. E dentro de C#, a gente vai selecionar todas as plataformas e no canto direito a gente vai selecionar Console, tá? Dentro de Console, a gente vai selecionar a segunda opção chamada Console App.NET Framework. Perfeito? Quando você selecionar essa opção, depois do aplicativo estar instalado, obviamente, você vai clicar em Próximo ou Next e vai dar um nome para o seu projeto, tá? Eu vou nomear esse projeto, meu Projeto 2. Tudo bem? Aqui a gente vai definir o local que ele vai estar salvo. No caso, eu defini o meu local aqui, que vai ser a minha área de trabalho, o desktop. Tudo bem? E a gente vai clicar em Criar. E vai criar o meu projeto. Bom, você pode ver aqui que ele é uma ferramenta um pouco mais robusta do que o VS Code, mas as duas conseguem desenvolver aplicativos C# sem problema nenhum, tá bom? Aqui você vê aquelas mesmas linguagens estranhas que a gente viu dentro do VS Code. É o teu aplicativo com a mensagem, com a função main, a função principal. Dentro da função main principal, a gente tem esse que a gente chama de escopo de resolução, o curly braces, tá? Aqui dentro desses brackets, né, a gente vai escrever um comando para imprimir na tela também do nosso projeto. A gente vai escrever console. Olha só que legal, quando eu começo a digitar, ele começa a autocompletar para mim. Então eu não preciso ficar decorando e nem saber se eu estou digitando certo para ter erro na hora de digitação. Quando ele me mostra os autocompletar, eu posso selecionar console, que é o que eu estava procurando. Agora, se eu apertar ponto, ele me dá as outras opções que eu tenho dentro de console. Então eu vou procurar uma opção chamada Write Line, que é essa segunda opção aqui. Novamente eu aperto o Enter para ele me autocompletar. Eu vou abrir e fechar parênteses. Eu vou abrir e fechar aspas ou double quotes e escrever Olá Mundo, que é o meu primeiro aplicativo. No fim dessa linha eu vou adicionar ponto e vírgula e voilá. Agora eu tenho também o meu primeiro aplicativo de C# agora dentro do Visual Studio Community. Beleza? A gente hoje conseguiu discutir sobre a instalação do VS Code, a gente deu uma navegada ali sobre as janelas principais do VS Code para ficar um pouco mais familiarizado com a ferramenta, a gente descobriu como instala, de onde vem a instalação, discutiu os passo a passos dela, baixamos as extensões necessárias para desenvolver aplicativos usando a linguagem C# e a gente criou um pequeno projeto ali onde a gente modificou uma expressão e colocamos Olá Mundo. Muito legal para o entendimento inicial. Perfeito? E também o que a gente fez foi instalou o Visual Studio Community, né? Na verdade instalou não, eu já tenho instalado, ele é muito pesado, mas eu demonstrei ali quais são os pacotes necessários para que você na hora da instalação selecione e tenha esses pacotes ou extensões ali para você desenvolver outros aplicativos C# também. A gente deu uma navegada muito rápida sobre as janelas e a gente criou um projeto lá onde a gente digitou uma linha de código para imprimir Olá Mundo, tá? Eu vou estar anexando obviamente nesse vídeo algumas documentações que são importantes e vão te orientar em caso você tenha dúvida na instalação ou do Visual Studio Code ou do Visual Studio. Agora o próximo passo é mergulhar na sintaxe, entender o que estava escrito dentro daquele arquivo programa. Vamos lá?